Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos fazer um desfecho, ou seja, vamos concluir o nosso assunto sobre a Revolução Industrial. Exatamente. Primeira, segunda, terceira e a quarta fase, essa que estamos atualmente. Vamos entender o que significa cada uma delas, fazendo aí um breve histórico do que já vimos anteriormente e fechando com novas informações na nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Calma. O que é que você vai fazer agora? Você vai correr lá, pegar o seu caderno para fazer anotações correspondentes à nossa aula de hoje, onde essas informações vocês deverão organizar no seu caderno e me enviar lá no Class, certo? Essa organização você pode fazer de duas formas, ou através de um mapa mental, ou através de anotações com observações. Fica a seu critério, contanto que na entrega da atividade, ou seja, a foto que você vai me enviar lá no Class, até o prazo de entrega, que não deixe passar esse prazo, prestem atenção às datas de entrega das suas atividades. Nessa foto que você vai enviar da atividade, deverá conter as informações que eu pedi para você anotar na nossa aula de hoje. Pegaram o caderno? Podemos começar? Então, vamos lá. Uma bola a todos. Então, recapitulando um pouco da nossa parte introdutória sobre a Revolução Industrial, foi um acontecimento perante as fábricas, ou seja, o processo de mecanização, inicialmente no continente europeu e depois se expandiu para os outros continentes, passando assim entre países desenvolvidos e chegando até países subdesenvolvidos. Só que a primeira fase ocorreu aonde? Na Europa, que foi o continente que deu início a essa expansão, especificamente em um único país. Vocês lembram que país é esse? Para você, que falou Inglaterra, parabéns, sinal de que estava prestando atenção nas nossas aulas. Então, a Inglaterra foi o país pioneiro à Revolução Industrial, ou seja, foi o primeiro país a introduzir esse processo de mecanização. Aí, olhando aqui para a nossa tela, temos o seguinte: a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa entre os séculos 18 e 19. A principal particularidade, ou seja, o principal motivo, a principal ação dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, assim como o uso das máquinas. Então, a partir desse momento, a Inglaterra começou a substituir um trabalho manual pela mecanização, tornando assim esse trabalho mais eficaz, com maior produção, menor tempo de entrega e produzindo em grande quantidade. Veja o seguinte, até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia apenas o que consumia. Então, nesse período, antes do processo de mecanização, a vida das pessoas lá no campo era com relação ao que ela apenas produzia. Então, ela consumia o que produzia. Quando se teve o processo de mecanização na cidade, ou seja, no país da Inglaterra, o pessoal lá do campo começou a chegar notícias para ele que a cidade estava com grandes oportunidades de emprego, salário e que poderia melhorar a vida deles. Então, o que foi que ocorreu nesse período? A população do campo veio com destino à cidade, ocorrendo assim o nosso processo de êxodo rural, saída do campo para a cidade. De maneira que o artesanal, o produtor, dominava todo o processo produtivo. Então, quem morava no campo, ele dominava tudo aquilo que ele plantava, tudo que ele cultivava. Quando ele veio para a cidade para trabalhar nas fábricas no processo de mecanização, com trabalho assalariado, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha esse preparo. Então, muitos acabaram sofrendo com essa questão. Com relação a esse ponto, o que vocês vão anotar? Coloque primeiro inicialmente o título da nossa aula, Revolução Industrial, e vamos para as observações. Posso falar? Bora lá. Primeira observação. Ocorreu na Europa.
inicialmente na Inglaterra, ocorreu na Europa, inicialmente na Inglaterra, substituindo o trabalho artesanal, pela mecanização, ou seja, o uso das máquinas. Substituindo o trabalho artesanal pela mecanização, ou seja, o uso das máquinas. Bora lá, continuando com o nosso conteúdo. Vamos prosseguir. Diante dessa situação, nós temos o seguinte, preste atenção. Apesar da produção ser predominantemente artesanal, o que isso significa? Trabalho manual, trabalho feito com as próprias mãos. Países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. O que eram as manufaturas? Para você, que não sabe, eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam suas tarefas manualmente. Então, tinha um espaço para esses artesãos trabalharem. Lembrando que o trabalho é todo braçal, ou seja, feito com as próprias mãos. Entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura, ou seja, o chefe. Daqui o que vocês vão colocar como informação? A observação sobre manufaturas. Coloquem aí. Manufaturas. Eram as grandes oficinas onde os artesãos trabalhavam. Vírgula, destacando-se os países da França e Inglaterra. Continuando, a Inglaterra, ela se tornou um país precursor. O que isso significa, professor? Foi o primeiro país a desenvolver, a começar a expandir essa questão de mecanização. E aí nós temos o seguinte na tela. Na Revolução Industrial, ela apresentou diversos fatores. Ela quem? A Inglaterra, que foi a percursora, a inicial, o número 1, aquela que colocou em prática. Possuía uma rica burguesia, ou seja, não poderia ser qualquer pessoa, não poderia ser qualquer empresário, ele deveria ter uma rica burguesia. O fato do país possuir mais importante zona de livre comércio da Europa. Então, a Inglaterra, nesse período, se tornou a precursora para o país principal industrialmente, porque tinha uma grande riqueza, ou seja, a sua população ela era considerada mais rica, ou seja, a burguesia, e tinha espaço, um livre comércio entre os países europeus. Então, a Inglaterra comercializava com todos os países da Europa. Então, ela tinha uma facilidade de vender, comercializar os seus produtos, principalmente os têxteis, que foi no seu início da produção industrial, introdução da mecanização na fábrica têxtil. Segundo ponto relacionado com a Inglaterra, êxodo rural, que eu mencionei para vocês anteriormente, foi a saída da população do campo com destino à cidade em busca de quê? Em busca de uma melhor qualidade de vida. E eles só saíram do campo e vieram para a cidade porque chegou boas notícias lá na zona rural, ou seja, chegou informações de que eles poderiam melhorar de vida, eles poderiam ter outras oportunidades. Então, muitos saíram do campo em direção à cidade para trabalhar onde? Nas fábricas. Se tornar o quê? Operários. Localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Mais uma vez, a Inglaterra ela tinha facilidade de transportar os seus produtos porque o seu país ele tinha abertura para o mar. Então, ele conseguia fazer parcerias comerciais com outros países por conta disso. Outro ponto, como muitos empresários ambiciosos lucrar mais, então ele tinha um grande objetivo de lucrar mais, queriam se tornar mais ricos, mais poderosos, os operários eram explorados, sendo forçados a trabalhar
até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Aí aqui a gente vai parar, para pensar um pouco. Quer dizer que a carga horária deles era até 15 horas, tinha empresas, tinha fábricas que poderiam chegar até 18 horas, dependendo da função do operário. Mas esse trabalho, independente de 15 a 18 horas, a gente pode analisar que era exaustivo, cansativo, muitos acabavam ficando doentes porque eles não tinham uma alimentação saudável, não poderiam ficar se hidratando, ou seja, tomando água a qualquer momento do dia. O seu horário de descanso inicialmente era bem raro, muitas vezes era 10 minutos. Depois, pela questão dos movimentos operários, do movimento sindicalista que começou a surgir dentro das fábricas, foi se expandindo esse horário. Então, as rebeliões, as manifestações dentro da Revolução Industrial aconteceram com muita frequência porque os operários começaram a ficar insatisfeitos. E aqui nós temos um outro ponto. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Por quê? Porque tinha essa necessidade de ajudar, tinha essa necessidade ambiental, econômica, social, industrial. Então, as famílias elas se preocupavam com a questão de um contexto de forma geral, principalmente as mulheres. E aí, meu povo, diante dessa situação dos operários, vamos observar aqui, alguns argumentos, algumas atitudes deles. Então, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho que eram oferecidas e começaram a fazer o quê? A sabotar as máquinas, ficando esse período de protesto dos operários conhecido como quebradores de máquinas. Então, coloque aí a nossa próxima observação. Quebradores de máquinas, 2 pontos. Quebradores de máquinas, 2 pontos. Foi um movimento realizado pelos operários, sabotando as máquinas, foi um movimento realizado pelos operários, sabotando as máquinas, como forma de protesto, pela péssima condição de trabalho oferecida. Se você não conseguiu acompanhar, você faz o quê? Volta um pouco a nossa aula e pega a parte da observação. Vamos lá, continuando. Outros movimentos também surgiram durante esse período, que foi o objetivo de defender o trabalhador. Então, teve movimentos com relação ao protesto que foi iniciado, que foram os quebradores de máquina, ou seja, eles começaram a sabotar as máquinas como uma forma de protesto. Diante disso, para esses operários, esses trabalhadores não serem demitidos, castigados ou punidos, começou-se a ter outras manifestações. Então, a gente tem aqui o seguinte, o trabalhador, em razão deste processo, ele perdeu conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. Por quê? Lá no período artesanal, o trabalhador, ele executava todo o processo daquele produto. Era ele que produzia, era ele que iniciava, era ele que concluía, ou seja, o processo todo do que ele estava produzindo, do objeto, do material, era feito por uma única pessoa. Cada um fazia o seu específico, ou seja, o seu material. Aqui na Revolução Industrial passou a ser dividido por etapas, exatamente por conta da mecanização. Então, pegando a questão da produção de um objeto, o que é que faz? Um grupo desenha, outro grupo risca, o outro grupo corta, o outro grupo desenha se for no tecido, desenha no tecido, o outro grupo vai cortar o tecido, o outro grupo vai costurar, o outro grupo vai colocar o botão se for necessário, outro grupo vai lavar, o outro grupo vai fazer o quê? Ver se tem alguma falha, o outro vai produzir, vai empacotar. Então, os grupos passaram a ser divididos, passam a se ter dentro das fábricas a questão que setorial, os setores de cada função. Então, observe aí com
Quer dizer, anote aí a nossa próxima observação. Foi dentro do processo da Revolução Industrial, que surgiu a divisão de setor. Ou seja, os grupos foram separados por categorias. Vamos continuar. Então, até agora vimos a introdução da Revolução Industrial. Sempre lembrando vocês que estamos fazendo uma revisão daquilo que já estudamos e acrescentando informações mais importantes, ou seja, que deixamos passar em algum momento. Aqui na nossa primeira etapa da Revolução Industrial, olha só, ela ocorreu de 1760 a 1860. A Revolução Industrial ficou limitada apenas em um país, ou seja, foi o pioneiro, o único país da primeira fase foi a Inglaterra. Nesse período houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão, conhecido como indústria têxtil, que é a indústria que produz as nossas roupas, e o uso do tear mecânico. Nesse período também, ou seja, nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para que a Revolução Industrial continuasse. Então, foi se tendo um aprimoramento do que já existia e surgindo novas industrializações, novas mecanizações, novas tecnologias. Aqui você vai acrescentar o seguinte, bote lá, primeira fase. Aí você vai colocar Inglaterra, indústria têxtil, um embaixo do outro. Inglaterra, indústria têxtil, aí do lado de indústria têxtil, entre parênteses, matéria-prima, algodão. Fecha parênteses. Vamos prosseguir. Continuando, nós temos a segunda Revolução Industrial, que fala o seguinte: ocorreu no período de 1860 a 1900, contrário à primeira fase. Aqui não foi mais só em um país, então além da Inglaterra nós tivemos outros países. Quais foram eles? Alemanha, França, Rússia e Itália. Lembrando que os países europeus eram considerados desenvolvidos, alguns países do continente asiático também eram desenvolvidos, como Rússia e Japão, e o país do continente americano e Estados Unidos também como país desenvolvido. O emprego do aço ajudou na utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, além da invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos, que foram as principais inovações desse período. Então, agora você vai colocar o quê? Segunda fase, que é a segunda Revolução Industrial. Aí, vamos lá. Os países que fizeram parte da segunda fase, além da Inglaterra, que a Inglaterra em nenhum momento deixou de fazer parte, certo? Alemanha, França, Rússia e Itália. Segunda linha, segunda observação da segunda etapa. Coloque aí. Utilização da energia elétrica. Aí, entre parênteses, você vai colocar matéria-prima, petróleo. Fecha parênteses. Vamos lá prosseguir. Nossa terceira fase da Revolução Industrial. Observe aqui, ó. Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e século XXI como a nossa terceira etapa da Revolução Industrial, onde tivemos o computador, o fax, a engenharia genética, o celular, como algumas dessas inovações. E quais foram os países que fizeram parte da terceira fase? Vamos lá, que eu vou falar para vocês e vão anotar. Coloquem aí, terceira fase.
Aí vamos lá a observação. Além dos países desenvolvidos, nessa fase, todos os países subdesenvolvidos entram na industrialização. Além dos países desenvolvidos, nessa fase, todos os países subdesenvolvidos entram na industrialização. Próxima observação. Foi nessa fase que tivemos os avanços tecnológicos. Ou seja, surgiram as novas tecnologias. Computador, fax, celular, foi a partir da terceira fase. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, vocês anotaram até agora o seguinte: introdução à Revolução Industrial, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Está faltando qual? A quarta fase. O que isso significa? Que a quarta fase da Revolução Industrial é a que estamos no momento. Então, lá na primeira fase, processo de mecanização começou a surgir, mecanização nas indústrias de algodão, indústria têxtil. Segunda fase, surgimento de novas indústrias, mecânica, utilização do aço, energia elétrica através do petróleo. Terceira fase, surgimento de novas tecnologias, computador, fax, celular, engenharia genética. Aqui na nossa quarta fase, quais são os países que fazem parte? Então, nós temos, calma, não anotem agora, nós temos os países desenvolvidos, mais os países subdesenvolvidos, que lá na terceira fase, eles entraram e tornaram-se competitivos, mas aqui na quarta fase, os países subdesenvolvidos começaram a se destacar mais. E por que houve esse destacamento? Porque os países desenvolvidos começaram a colocar fábricas nos países subdesenvolvidos, porque a mão de obra é o quê? Mais barata. Fazendo assim com que esses países eles comecem a crescer e se tornar competitivos, não só industrialmente, mas também economicamente. E um desses países que a gente pode destacar, se tornando assim, que eu vou colocar aqui do lado, chamado países emergentes, que são aqueles países subdesenvolvidos, que podem se tornar desenvolvidos, ou seja, podem crescer economicamente, ter economia maior do que de muitos países desenvolvidos. Quais são eles, por exemplo? Nós temos, Brasil. Sim, Brasil é um país subdesenvolvido que pode se tornar desenvolvido, ou seja, ele é considerado um país emergente. Nós temos China, Índia, nós temos Indonésia, nós temos Taiwan. São países que estão em destaque, porque estão recebendo indústrias, fábricas de países desenvolvidos e gerando o quê? Muito mercado dentro do seu território. Mesmo a mão de obra ela sendo o quê? Sendo baixa, sendo barata. Então, a nossa quarta fase da Revolução Industrial não é o surgimento de novas tecnologias, não. Não é. É o quê? É o aprimoramento. O que significa isso? Aprimoramento. Só um minuto. Uma palavra um pouco grande para a gente escrever, mas dá certo. Aprimoramento. O que isso significa? É pegar aquilo que já existe e melhorar. Um do exemplo é o quê? O nosso celular. Que lá na década de 90, na terceira Revolução Industrial, ele era de uma forma, foi se melhorando com a tecnologia,
E o celular hoje ele já tem o quê? Várias funções. E dentro dessas funções, que até então antes era só receber e fazer ligação, hoje você passa mensagem, passa e-mail, faz videochamada, não só com uma pessoa, mas com várias. Você pode dar uma aula, gravar a aula, enviar foto para qualquer pessoa de qualquer lugar do nosso país. Uma mensagem pode circular o mundo inteiro em poucos segundos, a informação. Então, dentro de uma situação, ou seja, de um aprimoramento, o celular, ele passou a ter o quê? Mais funções. Funções essas que antes eram separadas em determinados aparelhos, agora a gente pode ter tudo dentro de um aparelho só. Lembrando que o celular é apenas um exemplo com relação a isso. Então, atualmente estamos em qual fase? Na quarta, que é o aprimoramento da tecnologia que a gente já tem. E aí, meu povo, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Sim? Se você ficou com alguma dúvida, o que é que você vai fazer? Vai correr lá no Class, passar a mensagem e eu vou tirar a sua dúvida, vou lhe esclarecer. Outra coisa, fiquem atentos às atividades que são propostas para vocês. Onde vocês vão encontrar essas atividades? Algumas nas nossas aulas, são orientadas quando é atividade de caderno, quando é atividade proposta aqui na aula. Outras vão estar na sua agenda e no Class. Então, fiquem atentos com a agenda online e com a atividade lá no Class. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. E não esqueçam, essas informações que eu pedi para vocês anotarem hoje, então é uma atividade de caderno. Vocês vão me enviar a foto aonde? Lá no Class. Então, vocês têm essa atividade para enviar. Vai ser só essa? Aí você vai precisar fazer o quê? Ir na sua agenda e ir no Class para conferir. Então, fiquem atentos ao que tem lá, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau!